foi. Que estranho. Ah, foi. Agora foi. Boa noite. Agora gravando, né? Sejam todos bem-vindos ao sexto encontro, né? Não sei se um dia eu vou parar de contar, né? Acho que não, porque eu quero saber quantos vão ser. Esse é o sexto encontro que a gente vai começar Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, e provavelmente não vamos terminar ele todo, né? Porém, antes de começar, eu gostaria de fazer aquela proposta inicial de a gente fazer uma pequena oração. Então, eu vou pedir para cada um de vocês ficar como gosta, né? Se sente mais à vontade para se concentrar fechando um olho, fecha. Se não precisa, não tem necessidade. E aí vamos fazer uma pequena oração. Deus, em teu nome, em nome de Jesus, aqui nos encontramos hoje para mais um encontro de aprendizado. Que possamos abrir os nossos corações e as nossas mentes, tanto para entender as palavras que Jesus disse nas bem-aventuranças, nas que vamos conseguir ver hoje, mas principalmente que a gente consiga dali tirar as lições necessárias para colocar em prática na vida da gente. Iniciemos, então, o nosso encontro de hoje com muita paz no coração. Oi, irmã! Oi, Andréa! Não sei se quem mais entrou depois. Vamos lá, vamos lá. Oi. Hoje, então, vamos começar com as bem-aventuranças. Eu tinha dito para lerem de 1 a 12, mas é muito provável que não vai dar para a gente fazer todas mesmo. Porque eu gostaria de entrar em detalhes que acaba, quando a gente vê, eu fiz um ensaio e vi que não ia dar para fazer as 12 de jeito nenhum, a menos que passasse correndo. E se é para ler correndo, então a gente não estaria aqui, né? Aquela coisa de tu ler ali rapidinho e nem presta atenção no que está realmente escrito, não reflete e tudo mais, né? Então, se nós estamos aqui, tem que fazer direito. Então, vamos tentar fazer direito. Eu esqueci de pegar a minha Bíblia lá na prateleira. Alguém podia ler para mim do 1 ao 3? Quem se candidata? Alguém Posso ler? Pode ler, Camila, por favor. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha. Sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. É até o 3 só, né? Isso. Hoje vamos parando assim, para ver como são as traduções, né? A minha estava escrito: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E achei umas outras também, pobres de espírito, né? Tem algumas explicando, outras não, para tu ver como muda um pouco as traduções. Mas, de qualquer forma, a gente consegue começar a ter essa reflexão independente das traduções, né? Quando Jesus fala que bem-aventurados são, então, os pobres de espírito, digamos assim, ele não está falando dos que têm pouco conhecimento, ou dos que têm pouca inteligência, ou dos que são pobres em questão financeira, né? Também não. Ele está falando ali de almas, pessoas, né? Que são simples, que são humildes, né? Que vivem, no caso, sem espírito de ambição, sem egoísmo. Deixa eu só fechar aqui a porta. Barulhos da casa, o marido chegando. Então, nesse caso, seriam almas, pessoas pobres
de espírito. Como que está a frase mesmo, Camila, do seu? Pobres o quê? Aqui no meu tá bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Não é isso, dá para usar também, é que os que eu lia, os que eu sempre vi eram pobres em espírito, de espírito, e nunca tinha lido Coração de Pobre, mas é a mesma coisa. Não quer dizer ali nada com riqueza, ele não está exaltando riqueza material, ele não está exaltando nada que tenha a ver com coisas materiais, mas sim com a humildade de coração mesmo. Eu até anotei aqui, quando eu fiz a aula um tempo atrás, que era para ser mais do que ter. Inclusive, eu vi isso no vídeo do Dia dos Pais da Camila. Muito legal a gente ter, quem tem essa oportunidade de aprender isso com os pais, digamos assim. Eu acho que eu acabei aprendendo depois, né, quando eu comecei realmente a estudar a palavra, né, estudar o Evangelho, estudar Jesus e querer pôr em prática. Apesar dos meus pais terem me ensinado a ser uma pessoa reta e honesta, eu não gravei assim esse ser mais do que ter. Mas é basicamente isso que a gente vê nesse versículo, né? Pessoas sem aquela ambição, sem serem egoístas, né? Pessoas que são humildes, que têm aquela humildade mesmo de coração no dia a dia. Então, e aí, deles é o reino dos céus, claro. No sentido de que quando a gente, então, vive, né, de uma forma correta, eu vivo de uma forma humilde, eu trato as pessoas iguais, eu trato elas com carinho, também não fico me achando além do que eu sou, não fico querendo me fazer assim ou assado, assim como pessoa especial ou diferente diante de outras pessoas, né? Tudo isso demonstra que eu estou tentando ser uma pessoa melhor mais do que ter coisas, né? Então, vem ao encontro aí desse versículo. Eu estou na dúvida se eu vou para os outros versículos ou se a gente fala por versículo, se alguém quiser acrescentar ou dizer alguma coisa a mais. Será que eu falo tudo e depois juntamos no final? Que nem eu sempre faço? Acho que é melhor, né? Acho que é melhor. Tá bom. Então, eu vou ler o versículo número 4. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Tem traduções que é bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? E aí, refletindo sobre isso, eu percebi que existem aflições na vida das pessoas que no final acaba gerando tranquilidade. Só que também há tranquilidade na vida das pessoas que acabam gerando aflições. Então, tem aflições que nós mesmos escolhemos sofrer. A gente, por nossa decisão. É que nem um estudante que recusa a lição, digamos assim, recusa mesmo, ou como um doente que não quer o tratamento ou que não quer tomar o remédio. A pessoa sabe que está doente, mas recusa o remédio. O que vai acontecer? Vai piorar. Então, a aflição vai aumentar. Com esse exemplo, eu acho que é até melhor da questão porque o aprendiz que recusa a lição é mais aprendiz assim, né? Como nós, do evangelho, dessa parte da honestidade, da bondade, quando tem alguém ensinando e a pessoa não quer aprender aquilo, né? Geralmente acontece muito com os jovens, né? Mais rebeldes e tal, mas com todo tipo de pessoa também. Mas a comparação com um doente que recusa tratamento é excelente, assim, né? Então, existem aflições que são os problemas que todo mundo passa, que nunca vão deixar de existir nesse mundo. A gente sempre vai ter esses problemas, essas aflições, essas dificuldades.
E existem aflições que a gente decide fazer pela forma como a gente encara as coisas. Então, eu até vou ler rapidinho aqui, que eu separei bem rapidinho, que eu peguei num livro, achei muito bacana, que todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. Então, a aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. Oi, Ju. A aflição do... Oi, gente. Boa noite. Boa noite. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Todas essas aflições que eu li, somos nós que escolhemos sofrer por elas. Não é egoísmo, vício, agressividade, crime, fanatismo, fuga, inveja, indisciplina, preguiça e por aí vai, né? Inutilidade, ciúme, impaciência. Todas as que eu li aqui são aflições que nós escolhemos estar aflitos com as nossas decisões quando a gente faz alguma coisa dessas. Mas quem passa por aflição, a aflição, digamos assim, que vem do mundo, que vem de Deus para o nosso aprendizado, né? Porque a gente sempre fala nas lives, e muitos de vocês já, acho que até cansaram de me falar, que as dificuldades e problemas vêm para a gente, a partir delas, tirar algo positivo depois. Na hora que acontece, é bem difícil, às vezes até impossível na hora, porém depois... coloco sim no grupo para vocês as aflições, pode deixar, André. Eu não tinha escrito porque são só aflições, mas aí eu faço uma frase explicando para ninguém, né? Porque existem, então, as aflições que vêm de Deus, que vêm do Pai, digamos assim. Deu um... Não sei se eu posso chamar assim, mas a pandemia. A pandemia, teoricamente, até que eu saiba, não é um ser humano que escolheu fazer aquilo, a princípio, né? Tomara que seja isso. Foi Deus que permitiu que isso acontecesse. O que a gente aprendeu com aquilo ali, né? E existem outras aflições que a gente não tem governo sobre aquilo, a gente não tem gerência sobre aquilo. Eu estou parada e vem um carro desgovernado e me atropela. Eu nem vi, estava de costas, nem vi. Né, eu estava no meu lugar para atravessar a rua certinho, sem estar no lugar errado, né? Então eu não tinha culpa naquilo, um exemplo. Aconteceu por quê? Porque Deus permitiu para dali eu ter algo depois, né? Para usar como melhoria. É que é difícil falar, né? Que as aflições trazem coisas boas ou aprendizados. Não, vamos tirar coisas boas. As aflições trazem aprendizado. Depende de como a gente reage a elas, né? E aí, se a gente tem uma pequena aflição e ainda em cima delas utiliza essas que somos nós que fazemos, aí o negócio piora, aí mesmo que a gente reclama de tudo, de todos o tempo todo, né?
Então, quem passa por essas aflições não está esquecido por Deus. As aflições que são gerais, né, que não são as que a gente escolhe passar, né? Ela vai servir depois de um bem maior, né? E aí, quando a gente conhece alguém que está passando ali por uma dificuldade, por uma aflição, né, por um problema muito sério, está passando ali chorando, literalmente, né? Então, a gente, sabendo da nossa posição, temos que oferecer paz, oferecer esperança, né? Tolerância, apoio a esse aflito, né? Também. E esse aflito nós mesmos também, porque muitas vezes a gente fica sozinho na hora da aflição, muitas pessoas não gostam de falar, se recolhem, né? E aí a gente precisa cuidar que o nosso pensamento também seja de paz, de esperança, de tolerância para nós mesmos, né, diante daquela dificuldade. Não adianta se desesperar, né? Nem nós e nem quem está passando por aflições. Então, quanto mais a gente se desespera, daí mais a gente incorre naquelas aflições que eu li, né? E aí acaba sofrendo mais, e não é esse o objetivo, né? Então, se a gente passa por aflições que nós mesmos escolhemos, nós não seremos consolados. Entre aspas, tá, gente? Porque Jesus é só amor e Deus, o Pai, é mais perfeito ainda, mas para entender esse versículo, né? Bem-aventurados os aflitos, os que choram por causa das dificuldades e problemas que vieram do Pai, digamos assim. Aí nós seremos consolados. Agora, se a gente está aflito por causa de coisas que nós escolhemos, aí, né, teoricamente, não é que a gente não seria consolado, Jesus sempre vai estar nos ajudando, mas aí não entraria ali nessa frase, nesse versículo. Digamos assim, não seríamos bem-aventurados, então, se fosse a aflição escolhida por nós. Agora, outra ressalva também, a gente, às vezes, escolhe estar aflito, mas não é consciente, tá? Às vezes a gente faz isso inconscientemente, né? Porque eu acho que é bem difícil eu dizer, agora eu tô nervosa com isso, eu vou escolher ficar nervosa com isso e vou perder minha paz, vou ficar 5 dias sem dormir. A gente não faz isso assim, escolhe assim, né? Tipo, eu escolhi sofrer. Mas essas aflições que são resultado de como a gente reage, elas podem ser, elas são escolha no sentido que a gente pode, então, perceber que está fazendo aquilo, perceber que está, sei lá, caindo para o crime, caindo para a inveja, para a indisciplina, para o egoísmo, a gente pode perceber isso e aí se esforçar para não seguir com aquela aflição. Mas a gente, eu acho que não existe, se existe, então a pessoa não deve estar muito bem aqui. Quando eu digo escolhe, não é que ela vai dizer, agora, diante disso aqui, eu vou ser egoísta e vou fazer tal coisa, né? Acho que a pessoa não escolhe, assim, propriamente dito, vou ser indisciplinada, eu vou ser agressiva. Acho que a pessoa não escolhe, assim, conscientemente, mas a gente pode, através da consciência, né, das decisões, escolher, então, fazer o correto, ter tolerância, ter paciência, apoiar quem precisa, ou nós mesmos, né, e por aí vai. A aflição, então, acaba sendo, né, uma porta de acesso para o nosso crescimento espiritual. Eu sei que é difícil até quando fala, né? Quando eu me escuto falando, eu falo, meu Deus, é difícil, mas eu mesma posso listar, sei lá, várias oportunidades da vida que eu achei que eu estava morrendo, né, de sofrimento, e que hoje eu olho para trás e agradeço a Deus que aquilo aconteceu, porque todas aquelas somas do passado fazem eu ser o que eu sou hoje,
com a minha decisão, claro, porque não é todo mundo que aprende com as aflições. Tem a ver ali com a escolha, né? Mas vamos lá. Quem pode ler o 5 para mim? Só para eu ver como é que está nas traduções de vocês. Alguém? Se não, eu leio. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Ah, o seu está possuirão, ó. Possuirão, eu vou até anotar, porque aqui no que eu tinha anotado estava receberão a terra por herança. E tem outros que fica herdarão a terra também. Mas é isso, é estarmos na terra, né? E tem mansos, tem brandos e tem humildes, dependendo da tradução. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, pois eles receberão a terra por herança. Tem um que está assim. Mas, assim, o que é ser manso, gente? Ser manso não é estar ocioso, né? Não é ficar parado, não é fazer as coisas devagar, quase parando, e não seguir à frente, né? Não é ter preguiça, né? Não é viver hesitando, por exemplo, também. Não é relacionado à fé ter uma fé inoperante, né? Quando ele fala são mansos, são brandos, né? Ser uma pessoa mais equilibrada, mais compreensiva, né? Que dê valor assim no tempo, que planta o bem, né? Que faz o bem a todo momento que conseguir, que fala e faz o bem, é ser gentil, é ser amoroso, né? Na verdade, a Rose hoje escreveu uma coisa sobre mim lá no grupo que me chamou muita atenção, né? Ela disse assim, no início eu me achei especial porque que a Silmara me tratava tão bem, né? E depois até fiquei um pouquinho assim tristinha porque vi que ela tratava todos assim, que eu não era especial, propriamente dito. Mas aí depois ela disse, não, mas aí depois eu só fiquei triste um pouquinho, depois passou porque eu percebi que então especial era a nossa amizade, né? Que tinha a ver com ela ser especial para Deus por ter a minha amizade. Aquilo ali mexeu comigo, disse, meu Deus do céu, achei o máximo. Então, essa questão de tratar as pessoas igualmente, né, com amor, com respeito, com gentileza, com cortesia, né, é uma coisa, assim, muito maravilhosa e que nos traz ali aquela paz que a gente precisa, né, para seguir adiante na vida como um todo, né? E realmente eu sou assim também presencialmente, quem me conhece presencialmente, né? Por falar nisso, hoje a Nilcele e o Edson, que me conhece presencialmente, eles foram viajar a primeira vez de avião, ficar 4, 5 dias no Rio. E aí eles perderam a aula hoje porque estão fora. Mas depois eles vão ver. Vou cobrar eles. Mas eles também me conhecem e sabem que eu trato assim as pessoas presencialmente também. Mas aí, isso quer dizer que eu nunca fico nervosa? Quer dizer que eu nunca fico brava, né? Na verdade, assim, quando a gente fica brava com o erro de alguém, a gente fica bravo mesmo, né? Não dá para frear ali. É uma questão até psicológica que eu aprendi com a Prof. Dil e com a minha psicóloga, que a gente fica nervoso, não dá para frear o nervosismo e dizer, não, Deus, não, eu quero ser mansa. Não. Deixa o nervoso entrar e deixa ele ir embora. O que não pode, no caso, é agredir, né? Levar dali para frente, né? Tipo, agressividade, cólera mesmo, aquela. Não resolve problema nenhum, né? Então, eu vou tentar, depois de ficar nervosa com algo, me colocar no lugar da pessoa. E lembrar que quantas vezes eu errei também nessa vida, ou erro até hoje. A gente erra muito, né? Todo dia. A gente julga, a gente fica bravo, a gente fica nervoso, né? Sendo online, sendo com pessoas no trabalho, na escola, com as pessoas de casa. A gente é assim, só que o importante é perceber isso, né? E tentar
fiquei nervosa, fiquei com raiva na hora, beleza, senti, agora manda embora e perdoa. Aí começa esse ciclo de de perdoar, de tolerar, de ser gentil, de ser cortês e aí por diante, né? E aí, na minha opinião, eu acho que não precisa do futuro, né? Porque, bem-aventurados os mansos, pois eles possuirão a terra, eles herdarão a terra. Isso tudo parece que está lá no futuro, né? Mas eu acho que se a gente já no presente se esforça hoje, né, de colocar na vida da gente esses exemplos fraternais, essa tolerância, o perdão, as atitudes do bem mesmo, né? E fazer um esforço ali em realmente ser brando e humilde de coração, a gente já começa, então, digamos assim, a ajudar o mundo hoje mesmo, com esse bem todo, né? Eu não preciso esperar o futuro para fazer isso, não. Mas talvez esse futuro, claro, tenha a ver com como assim, como existe em outras partes da Bíblia que dizem que um dia, né, aqui na Terra só viverá o bem, né? E eu acredito nisso. Vocês podem, engraçado, eu acredito nisso. Um dia as pessoas que aqui viverem vão ser do bem, a lei será do amor. Até vamos falar no próximo versículo sobre isso. A lei que vai existir é a lei de amor. E aí, então, isso muda, né, o mundo, mas a gente deve entender que já podemos fazer a partir de hoje, né, os nossos exemplos e ajudando esse movimento para que um dia a Terra seja de amor. Porque se a gente não agir a partir de hoje, nós vamos ficar mais 2.000, mais 4.000, mais 8.000, mais não sei quantos mil anos esperando que isso aconteça. E a gente não pode esperar, a gente tem que fazer agora, né? Que nem quando Jesus disse isso há 2.000 anos atrás, e a gente ainda está tentando engatinhar nessas colocações, né? Bom, vamos para o... Meu Deus, deixa eu ver o horário, né? Estou falando. Ai, vai dar tempo. O bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. O teu está diferente, Camilo? Tá saciados, mas só. Eu ia falar saciados, porque eu me lembrei de um outro que eu li, mas eu anotei satisfeitos. No meu serão fartos. Olha aí, ó. Não força o olho, viu? Para não dar a cabeça. Só de longinho, assim, de longe. Bom, esse assunto da justiça, talvez no final da aula vocês queiram me demitir da minha posição de prof, tá? Mas aí vocês falam no final. Ai, ai. Porque assim, ó, o que eu enxergo? Que nós temos a justiça, aquela justiça que vem reparar um dano causado, né? E corrigir o infrator, né? Então a gente pensa lá no ladrão, no assassino, no corrupto, né? E aí a justiça, pelas leis daquele país, as leis humanas, né, vai julgar ele e vai tentar reparar, né, essa pessoa para depois ele voltar para a sociedade corrigido. Digamos assim, tem essa justiça, que é a justiça, digamos, dos homens, né? E toda vez que tem, então, esse infrator, aquele delito, aquela coisa errada que ele fez, geralmente está resultando de um desrespeito de códigos e leis de um povo. Mas no mundo inteiro não tem um país que tenha todas as leis iguais um do outro, né? Então tem coisas que aqui no Brasil não é delito, que em outro país vai ser delito e vice-versa, né? Então cada povo tem ali as suas leis, né? E aí eu entendo que enquanto o amor, a lei de amor, essa que Jesus trouxe, não for uma lei universal,
realmente vai precisar dessas leis dos povos aí, né? Agora, a gente conseguiria viver em sociedade somente com a lei de amor? Conseguiria, se as pessoas, né, fizessem o que nós estamos fazendo, que é estudar a palavra, tolerância, paciência, entendeu? Então, alguém está passando fome, ele não vai ter que fazer um assalto para ter dinheiro para comprar uma comida. Aquela pessoa que, se tiver, por acaso, passando fome, vai ter alguém que, através da lei de amor, vai dar comida para a pessoa comer. Ela não vai precisar fazer um delito para aquilo. Então, dá sim para viver com lei de amor. Agora até me fugiu outro exemplo que eu tinha pensado, mas eu posso, tudo eu posso através do respeito, da tolerância, né? Mas a pessoa fez algo errado, aí a gente também já errou, mas esse errado é em atitudes ou é algo que vai cair na justiça ali? Eu assassinei alguém. O que é um assassinato de alguém? Geralmente, o que envolve ali é muita raiva, vingança, ódio e por aí vai. Porque por amor, acho que ninguém vai matar ninguém, né? Então, se um assassinato é só energia ruim ali, ódio, vingança, né, raiva, explosão, desespero, e a pessoa vai lá e faz um delito desses, se a pessoa vivesse conforme a lei de amor, ela não ia se deixar chegar naquele desespero, ela, na raiva, ela ia perdoar a pessoa por algum motivo que deixou ela com raiva, ela não ia matar aquela pessoa, vocês entendem? Então, dá para viver em sociedade com a lei de amor. Agora, pensem comigo, se nós, mais de 2.000 anos depois, ainda estamos tentando fazer coisas tão pequenas, imagina o mundo viver da lei de amor. Eu acho que não vai ser na minha existência, e não sei se dos nossos filhos e netos, mas eu acredito que um dia a gente chegue lá, né? Agora, sim, a gente também tem um problema na justiça, essa justiça dos homens, porque muitas vezes a pessoa que está lá julgando, ela não está sendo totalmente honesta, não está usando realmente tudo correto, né? Porque existe também ali, né, os que fazem coisas de errado ainda, né? Estamos ainda nessa fase, nesse mundo. Então, não é porque é juiz que está fazendo tudo correto, né? Então, não é a justiça que vai fazer os justos aparecerem, na minha opinião. É o inverso. São os justos que deveriam fazer a justiça realmente acontecer corretamente, as pessoas que já são justas, né? E só que quando a gente fica pensando em justiça, né, aí a gente entra em outra questão também. Quando Jesus, antes de Jesus, né, eu estava tentando achar a palavra, a lei de Italião, eu tinha anotado aqui. Antes de Jesus, a gente tinha a lei de Italião, que tem lá no Velho Testamento. Era porque aquela época, aquele povo, da forma, né, como vinha, passava ali, digamos, por uma sombra, e precisavam de coisas mais, assim, punitivo, né? Então, a justiça naquela época era punitiva, era vingativa, né? E aí, Jesus, quando veio, que trouxe a lei de amor. E aí, então, quando a gente pensa nessas justiças da lei de amor, que daí vem o que eu falei para vocês, que eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas é que a justiça não é dar tudo igual a todos, porque se eu dou tudo igual para todos, cada pessoa é diferente. Então, Jesus diz lá, eu não anotei aqui o versículo, mas ele fala: muito será cobrado ao que muito foi dado.
né? E se muito será cobrado ao que muito foi dado, e lhe será tirado ao que pouco ou nada tem, então a gente já, isso pensando na questão espiritual, né? Então a gente já entende que até Jesus tinha essa diferença, que é o que a Camila acabou de digitar. Eu já vou mostrar para vocês, fiz um slidezinho. Então, tratar todos com justiça não é dar tudo igual para todos. Claro, a lei humana, a lei da justiça que tem a ver com o direito, né? Ela tem que ser igual para todos daquele país, porque é uma lei humana, né? Nós estamos falando aqui da lei de justiça, ao que Jesus falou aqui, ó, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Esse fome e sede de justiça é dessa justiça que, na verdade, é a equidade. Deixa eu só apresentar o slide para vocês aqui rapidinho. Ai, agora eu não sei se vocês estão vendo, né, o slide? É que some da tela. Alguém abre o... Estão vendo? Sim, deve ver, sim. Obrigada. Então, igualdade é diferente de equidade. Então, enquanto, né, a igualdade busca tratar todos da mesma forma, independente da sua necessidade, é aqui nesse primeiro desenhinho. Então, você tem 3 caixotinhos, isso que vocês já viram na internet, mas é só para a gente pensar, né? 3 caixotinhos, eu tenho um adulto, uma criança e uma pessoa cadeirante, né? Esse caixotinho aqui, para a criança, tá bem, assim, ruinzinho, e para o cadeirante, então, nem pensar. Então, o que seria equidade? Seria dar a cada um conforme ele necessita, né? Então, na equidade, a gente trata as pessoas de formas diferentes, levando em consideração o que elas precisam. E aí, na minha opinião, para a gente poder ser justo realmente para com todos, a gente tem que ser equânime. Só que daí algumas pessoas, né, podem dizer, mas Silmara, assim tu está dizendo que eu tenho que julgar o que a pessoa necessita, porque quando a gente fala do que ela precisa, da necessidade que ela tem, né, do que ela precisa, eu estou julgando, será? Não quando o objetivo é conhecer a pessoa para saber qual é a melhor forma para ajudá-la. E aí ser justa com a pessoa também, de forma equânime. Eu vou tirar aqui. Opa, só um pouquinho. Ai, cadê vocês? Ai, achei que tinha fechado. É difícil, na verdade, eu até tenho dificuldade até de trazer isso, né? Explicar isso. Porque como que eu vou tratar vocês, as pessoas, o mundo, de forma equânime, né? Então, quando a Rose diz que eu tratava todas as pessoas igualmente, ela está enganada. No sentido de que, sim, eu dou muito carinho, eu sou gentil, dou boas palavras, né? Geral, isso é geral. Mas não é todo mundo que recebeu uma carta minha lá do outro lado do mundo, por exemplo, né? Não é todo mundo que está do meu lado há tantos anos, né? Que eu escuto, que inclusive o material que a gente usa é a ideia dela, que eu falei no lançamento, não sei se todas viram. E eu sou muito grata, eu acho que no final das contas esse projeto deslanchou por causa da ajuda que ela me deu, né? Então não é igual, né? Mas assim, digamos que seja equânime, né? Quando eu digo que dou o amor e o que a pessoa precisa, entre aspas, né? E também a pessoa tem que ter abertura, né? Umas dão mais abertura de conversar e outras menos, e assim vai. Espera aí, Rose, só para encerrar a ideia, só tem mais uma frase aqui.
E aí, quando eu falo em justiça, a gente é livre, né? Temos livre-arbítrio. Então, nós somos totalmente livres para fazer o que a gente quer, né? A gente é livre. Então, como que eu faço, né, para medir? Ah, mas se eu sou livre para fazer o que eu quero, então eu posso fazer o mal também, né? Então, não, o fazer o que a gente quer tem que estar condicionado ao que se deve fazer. O que eu devo fazer, né? Então, é até aquela fala de Paulo, se não me engano, que diz tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Eu posso fazer tudo que eu quero, mas nem tudo convém para minha alma, para o meu engrandecimento. Então, dentro da justiça, né, equânime que eu posso colocar em prática, eu consigo aí medir o que eu devo fazer ou não, né? Não, Rosé, só já estou terminando. O que eu devo fazer ou não com relação ao próximo, né? Claro que se alguém depois tiver mais exemplos de de ser equânime na prática, eu até vou querer que vocês me ajudem para a gente montar esse exemplo, né? Porque eu só sei exemplos mais de fala, de amor, de carinho que eu faço online e tal, porque eu não estou mais assim na prática. Mas eu lembro que no meu trabalho, que eu trabalhava com TI, eu tinha muito isso, apesar de não conhecer esse desenhinho na época, eu tinha muito isso, de ver o que aquele desenvolvedor, o que aquele funcionário precisava para desenvolver a sua atividade da melhor forma. E, às vezes, uns funcionários precisavam de mais coisas, mais atenção, mais material, mais curso, mais algumas coisas, que outros já tinham conhecimento. Mas eu só tenho esses exemplos mais assim. Se alguém tiver mais exemplos, depois me fala. Rose, fala, Rose. Dá tempo agora? Eu falo no final. No final eu falo. Não, pode falar, porque agora a gente só vai começar com os exemplos e de como trazer para a vida. Ai, meu Deus, eu fazendo bagunça aqui no meio da aula. Era uma brincadeira que eu ia fazer. Eu ia falar, ainda bem que eu tenho escuro, que assim ninguém me vê ficando vermelha. Querida, Desculpa. querida. Ai, você é demais. Você é muito querida. Quem levantou mais? Ah, sim. Dil primeiro, por favor. Então, meu povo, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu trabalho com os jovens, não é jovens infratores, é jovens que estão em conflito com a lei. Ou seja, os meus alunos, eles são marginais, tá? Meus alunos são traficantes, são assassinos, cometeram tentativa de homicídio. Eu estou há 9 anos trabalhando dentro do CASE, que é o Centro de Atendimento Socioeducativo. E não sei se por missão ou alguma coisa, tudo me leva sempre para esse público marginalizado. Eu acabo sempre indo para esse público. Antes de estar lá, eu já estava em outros, né? Enfim. E o que eu percebo? Quando eu leio sobre isso, né, que muito será cobrado, aquele que é dado, né, e tal, eu, Giovana, estudo, né, há muitos anos, trabalho, enfim. E daí eu penso nos meus alunos. Se eu cometer um assassinato hoje, a minha punição divina vai ser muito pior do que a deles. Por quê? Porque eles não têm absolutamente nada, nem a metade do que eu tive. Né? Uma família estruturada, estudo, enfim, um lar independente, né? Da forma como eu fui criada, eu tive família, eu tenho até hoje, que me proporcionou estudar, fazer uma faculdade, ter um emprego honesto, justo, e por aí vai. O que eu percebo é que eles são fruto do meio.
né? Para eles, a visão deles é que aquela condição que eles estão vivendo é normal. Eles nem sequer conhecem a minha realidade. E eu, antes de estar lá dentro com eles, não conhecia a realidade deles. A gente vê na TV, né, esses absurdos que acontecem, a gente sabe que existe marginalidade e tal, mas conviver com pessoas assim é tu entrar no mundo deles, é tu entender que eles estão fazendo aquilo que ensinaram para eles e que é o certo para eles. O pai nem tem. Quando tem, tá preso. Tá? Todos os familiares ou estão presos ou estão no mundo do crime. Então, não existe um outro caminho para esses jovens a não ser continuar no mundo do crime. Então, eu sempre penso nisso, penso nos meus alunos. Se eu fizer algo, né, parecido com o que eles fizeram, a minha punição vai ser muito pior. Porque a mim foi dado o conhecimento, a família, oportunidades, tudo, tudo. Se eu fiz, foi porque realmente enlouqueci. Mas eu só queria compartilhar isso, porque sempre que entra nessa passagem, é nisso que eu lembro. Mas sabe que você me fez lembrar de um exemplo para cuidar, ser equânime, né? Porque se você pega um jovem, então, que teve família, né? Que nem nós, né? Tivemos famílias, né? E apoio, digamos assim. Não estou falando nem de dinheiro em si, mas assim, tivemos apoio, família, educação, frequentamos uma instituição religiosa quando criança, aprendemos, né, o que é certo e o que é errado, e estudamos lá, fomos para a escola, e aí você pega um outro jovem da mesma idade, que seria, por exemplo, um desses que você... eu gostei que você falou que não é jovem infrator, depois você me repete o nome para eu anotar, porque a gente sempre lembra desse nome infrator. Mas digamos que ele cresceu, então, nas ruas, no meio do crime, nunca foi... Se foi para a escola, não estudou direito, nunca teve oportunidade direito. Então, se você pega os dois e dá uma oportunidade igual para os dois, é óbvio que o primeiro sai mais favorecido, né, por causa da condição toda. Então, como que faz para equalizar isso, né? Então, esse outro jovem precisaria de muito mais atenção, de muito mais coisas diferentes para alcançar a mesma oportunidade, digamos assim, que o jovem de família teve. Então, aí está um bom exemplo sobre equidade na prática, né? Que a gente não vê, na verdade, é bem difícil. A gente tem aí professores e professoras lutando, né, nas escolas por todo o país, mas é complicado. Complicado. Camila, tu queria... Eu ia dar um exemplo de equidade semelhante ao que você falou do trabalho, porque eu não tenho filhos, mas eu tenho liderados, né? Agora eu estou num cargo em que eu tenho pessoas que estão sob a minha liderança. É lógico que eu não trato como mãe, nunca, né? Mãe é mãe, mas eu meio que avalio eles dentro das suas especificidades. Então, eu sei que tem um que eu tenho que explicar 4 vezes a mesma coisa, então eu já me preparo, porque eu vou ter que explicar 4 vezes. O outro entende mais rápido, mas demora para fazer a tarefa. Então, a gente tem essa... A gente começa a refinar um pouco o olhar nesse sentido. E isso era o exemplo que eu ia dizer. E sobre essa questão de ter fome e sede de justiça, eu acho que é bom a gente lembrar que ter fome e sede de justiça é diferente de ser justiceiro, de querer fazer a justiça, né? Você querer ver a justiça feita, atuar no sentido de que as pessoas tenham oportunidades iguais, iguais não, equânimes, é uma coisa. Ser justiceiro, buscar que a justiça seja feita é outra coisa. E aí, um último comentário, que eu não quero causar polêmica, mas esse exemplo que você deu
as pessoas mais politizadas, mais que se delimitam entre esquerda e direita, enfim, poderiam aí jogar, então Jesus é socialista? Porque por causa da... eu já ouvi dessas, e aí entra também a meritocracia, porque é muito fácil você falar em meritocracia quando você tem um cara que vai dormir 10 horas, levanta às 7 horas, tem o café da manhã dele ali, vai para a escola com o chofer, ou mesmo que ele vá para a escola de ônibus, ele tem o ônibus para ir para a escola, ele consegue estudar ali, ele está com a barriguinha dele cheia, e ao passo que você coloca o outro do lado, que ele dormiu sem saber se alguém ia invadir a casa dele, ele foi dormir sem comer, não tinha café da manhã, ele andou 3 quilômetros a pé para chegar até a escola, chega lá com fome, depende da merenda, e aí você quer falar que os dois têm mérito. Quem conseguiu chegar na faculdade, quem conseguiu se formar foi por mérito. Não, desculpa, não foi. Então, não quero polemizar, mas eu lembrei um pouco disso aí nesse exemplo que você colocou. Realmente não dá para a gente falar sobre se Jesus era socialista ou não. Mas é que a gente entende quando as pessoas tentam falar isso por causa da semelhança, né, das coisas que determinada linha de política leva quando é sobre providenciar alimento, providenciar oportunidades, escola, né, e tudo mais. Então, tem linhas políticas que se preocupam mais com isso e que é a lei de amor sendo aplicada mesmo, né? Então, mas eu não quero aumentar a discussão, só vou dar a palavra para a Fernanda, né? Mas eu acho que o que importa, no fim das contas, é a gente olhar com o olhar do amor, né? Então, se determinado grupo político está querendo fazer um projeto lá, e aquele projeto beneficia o povo, as pessoas, a maioria, ou quase todos, porque fazer projetos que beneficiem pessoas que já têm essa vida diferenciada, que já têm família, que já têm escola melhor, já têm condições melhores, né? Meio que não bate com a lei de amor de Jesus quando fala, né, para aquelas pessoas que precisam. Mas, assim, né, longe de querer dizer, né, afirmações assim, mas é porque parece, né, quando a gente leva em consideração a lei de amor. Fala, Fernanda. É rapidinho, na verdade, assim, enquanto vocês iam falando, eu fui pensando em algumas palavras, né? E, assim, eu acho que equidade para mim é um sinônimo de respeito, né? Acho que a partir do momento que você aí reforça o que a Camila falou das especificidades, vai reforçar um pouco o que a Gil falou em relação à empatia, né? Da gente enxergar a realidade do outro, o caminho do outro e a realidade do outro, né? Então, acho que essas coisas todas se misturam como sinônimos dessa prática, né? De equidade. E aí, quando você falou da questão do trabalho, e a Camila reforçou, e aí no caso da Gil, eu acho que são qualidades importantíssimas para quem lidera, né? Nos cargos de liderança de todos os níveis, né? Seja liderando os menores, seja liderando dentro de uma empresa, seja um líder de igreja, seja um líder comunitário. As pessoas que estão na liderança precisam entender e sentir esse princípio de equidade. E, infelizmente, não é o que a gente vê por aí, né? Mas quando vê, dá certo. Legal, legal, sim. É isso mesmo. No igualdade, tratar com respeito, respeitando as diferenças, né? Diferenças do que cada pessoa precisa. Mas que a gente precisa ter um olhar, né, na prática, na nossa vida, né? Dessa questão de ser equânime, porque às vezes a gente passa e não percebe isso, né? Acaba pensando só na parte de igualdade e não pensa na parte de equidade, né? Por isso que eu trouxe muito essa conversa, né? Mas, devido ao nosso horário, que vai só atrasar 3 minutinhos, 5 minutinhos para a gente escolher as atividades práticas,
quando eu comecei a listar como trazer isso tudo para a vida, porque hoje a gente falou bastante coisa, né? Meu Deus, tem uma lista enorme aqui. Ser mais do que ter, ser humilde, subir ao monte sem se achar melhor que os outros, não se desesperar diante da aflição, oferecer paz e esperança aos aflitos, não ficar com raiva, perdoar. Anotei agora que a Fernanda, inclusive, me lembrou a questão de empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Escolher o trabalho, a ociosidade, né? Que a gente fala um pouco sobre ali na mansidão, né? Agir com equanimicidade ou internalizar o ser equânime, né? E aí, não sei se alguém teve mais ideias, mas vamos definir 3 atividades juntos hoje, né? Para a gente fazer as mesmas. Acho que teria que ser um de cada tópico, pelo menos, né? Alguém sugere algum? Exercitar a mansidão. Gostei. Eu não, porque eu estou entrando na TPM, então eu vou me dar mal nessa tarefa. Eu estava pensando nisso. É por isso que tu precisa dessa tarefa. Já conhece o meu ciclo, é por isso. Ai. Então, é justamente por isso que a gente precisa dessas atividades. Deixa eu ver se... Ah, sim, a Gil falou ser manso, gostei. Lembrando, né, que manso, eu trouxe a explicação, né, que não é fácil, né, de ser manso. Que mais? Deixa eu ver. Quem mais? Eu queria trabalhar alguma coisa do ser equânime, que eu acho que no dia a dia a gente não pensa nisso. Alguém me ajuda a montar uma frase? É que não dá para exercitar o ser equânime, ou dá? Sabe que eu costumo, às vezes eu penso até que eu sou muito boazinha comigo mesma, porque quando a gente fala ser equânime é uma coisa que aí é quase que utópico, porque nós somos humanos e a gente não consegue ser o tempo todo, mas a gente pode se atentar a praticar isso. Então, exercitar a mansidão é diferente da gente colocar uma ação de ser manso, porque mais cedo ou mais tarde você vai explodir. Mas se você exercitar, antes de explodir, você dá aquela seguradinha, você respira, enfim. E eu acho que nesse caso da equanimidade também pode ser isso, atentar-se, né? Que a ação seja estar atento a ser equânime. É essa a palavra, né? Atentar-se. Eu vou anotar assim mesmo, a ser equânime. Porque o que eu queria uma atividade com ser equânime, mas o ser não o tempo todo, que é o que a Camila falou, a gente não consegue o tempo todo, né? Mas porque a gente não pensa nisso no trato com as pessoas o tempo todo, né? Então, acho que é legal para a gente pensar sobre isso, principalmente essa semana, tá? E última... Alguma com as aflições, de repente? Não se desesperar diante de aflições? Se bem que Oi, Sil. Pode falar. Veio aqui uma expressão que até tu podes me explicar, mas ela me vem da minha leitura da Bíblia, meus ensinamentos católicos. Dar a César o que é de César. Eu não sei de onde vem, mas exatamente vem de algum lugar que é daquele que está precisando de alguma coisa, ou aquele que merece alguma coisa. Eu não sei bem se você conseguia ver. Não, eu posso te explicar. É que Jesus foi perguntado lá, só não lembro por quem exatamente na época, mas ele foi perguntado se as pessoas tinham que pagar os impostos do governo, e aí ele respondeu,
dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, explicando que sim, nós temos que pagar os impostos, mesmo sendo cristãos, digamos assim, né? Porque a gente vive no mundo. E isso vem dessa frase aí, que porventura acho que a gente até vai passar por ela com certeza. Então, vem muito para mim isso, né? Quando eu quero igualar todo mundo, não é? Na mesma igualdade, me vem muito isso, mesmo não estando muito convicta do ensinamento, mas é como se você precisasse dar o que é justo para o outro, entendeu? O que é correto para o outro, o que é legal para o outro, o que é a necessidade do outro. Só para completar isso, que é bom que acabou me dizendo de onde vem dar a César o que é de César. Isso. Fernanda, você levantou a mão primeiro? Não? Será que eu Oi, Sil, na verdade eu esqueci de abaixar da outra vez. Ai, desculpa. Eu acho que eu perdi o olhar, então, porque parecia que tinha abaixado. Camila? Naquela oração de julho que você tinha compartilhado com a gente, tem uma frase que ele fala assim: livra-me da precipitação e da insegurança, de modo que eu não busque aflições desnecessárias ante o futuro. Não sei se isso poderia entrar. Tem muito a ver com o que eu vou mandar para vocês, que a Andréa pediu, aquela lista de aflições, que, entre aspas, são aflições desnecessárias, aflições que a gente acaba forçando com a nossa reação, né? Digamos assim, aos problemas. Então, poderia ser, né? Não buscar aflições desnecessárias, né? Gostei. O que vocês acham? Fernanda, agora fala. Não, e só para completar essa questão das aflições, eu anotei, por exemplo, eliminar uma aflição, porque quando você me falou, eu pensei muito na questão da disciplina e desordem, né? E, por exemplo, quando eu sou disciplinada, eu começo a ordenar as coisas. Então, isso é uma coisa que eu tenho tentado praticar, me ajuda, e é uma coisa que eu posso ir aplicando no dia a dia. Então, tentar eliminar uma das listas de aflição aí que mais nos atrapalha, vamos dizer assim. Ah, legal. Legal. Sim, na verdade, o tentar eliminar é não buscar aquela aflição, né? É só porque você escolheu uma, mas realmente pode ser, sim, vamos fazer essa atividade. Antes da gente encerrar, meus amores, eu sei que eu estou só um pouquinho atrasadinha, mas eu queria tirar uma foto antes que eu esqueça. E queria saber dos deveres. Essa semana eu me cobrei exageradamente. Ai, para cumprir os deveres. Deixa eu ver. Sorrisinho. Eu adoro essa hora que o povo que não aparece antes aparece. Eu adoro. Eu, por exemplo, até mandei para vocês, né, que, tipo, uma das coisas que eu tinha escolhido era não tomar café, né, ainda não acabou, vai até quarta-feira. Porque era uma das únicas coisas que eu pensei que eu ia sentir muita falta. Meu Deus, eu não achei que ia sentir tanta falta. Mas, digamos que de 4 dias, eu fiquei 3 sem, entendeu? Então, tô quase lá. Mas é muito difícil, né, quando a gente pensa numa questão... Ih, André, o seu foi doce, como é que foi no final? Conseguiu? Né, domingo caiu por terra, né? Dia dos pais, né, faz sobremesa para o marido, para o pai. Não tem jeito, né? Quem que falou do doce? A Ju também falou. Não, você falhou num dia, Ju. Num dia só, não todos os dias, né? Que legal. A Ju também falou aqui, ó. Acho legal acalmar o espírito. Sim, que tipo tem a ver com...
Acalmar o espírito. Quando nos sentimos agitados, angustiados, tristes, se acalmar e podemos compartilhar como fizemos. No grupo, com certeza. É um dos objetivos, né? Aos pouquinhos a gente está indo naquela minha visão, não sei se era utópica, acho que não era utópica, era aquela minha visão inicial que o grupo seria um grupo de apoio, de carinho, de amor, né? Aos poucos a gente está indo. Então, volta e meia alguém conta alguma coisa que aconteceu, alguém fala, né? E a gente conversa sobre. E eu acho muito, muito legal isso. É para isso que serve mesmo. Seria bem legal a gente fazer esse tipo de compartilhamento, com certeza. Ai, olha quem chegou, gente. A Morgana, será que ela vai conseguir? Morgana, você estava sem luz de novo. E acho que ela não me ouviu. Ela acabou. Morgana, a gente está encerrando um pouquinho atrasado. Na verdade, eu já estava só cobrando os deveres das meninas. Mas acho que vale bastante a pena você ver essa aula, porque foi assim de pegar fogo. Esse exemplo, Camila, você manda no grupo ou você quer falar aqui com a gente? Eu achei que você já ia encerrar. É uma coisa rápida, na verdade. Com isso que a Ju colocou, da gente acalmar o espírito, deu muito certo, porque eu estava muito preocupada com a casa. A dona da minha casa resolveu pedir de volta, e eu vou ter que me mudar e tal. E aí eu comecei a procurar outra casa, e ontem eu fui fazer visita em alguns imóveis. E tinha uma casa que eu queria muito. Eu queria aquela casa, eu não queria as outras, eu queria aquela. Então, quando eu cheguei na frente dela, eu estava extremamente ansiosa. E aí eu parei e eu conversei com Deus. Eu disse assim: Senhor, eu não sei os seus planos. E pode ser que não seja como os meus. Se for como os meus, vai ser ótimo. Mas se não for, então acalma o meu coração. Me ajuda a aceitar os seus planos e não os meus, porque os seus são perfeitos e não os meus. E aí, com isso, eu consegui me acalmar antes de entrar na casa. Coincidentemente, nessa casa que o corretor acompanhou a gente, a dona estava lá. A dona gostou da gente, a gente gostou da dona, ela já quis fechar o negócio ali na mesma hora e deu certo. E, por fim, coincidiu que o meu plano era o mesmo que o que Deus estava fazendo ali. Mas foi eu ter pedido a ele que me acalmasse frente ao plano que poderia não ser o meu, já me deu aquela... Que maravilhoso, né? Quando a gente tem esses exemplos na vida da gente. Muito, muito legal. E como é importante a gente perceber nessa hora, né? A gente está ali tão nervoso, tão agitado, né? Sei lá, bate o carro, nós estamos lá no meio da estrada com o carro batido e desesperados ali. Como é importante a gente fazer essa respirada, né? Conversar com Deus ali, né? Muito, muito, muito legal. Ju, você pode falar? É você que levantou a mãozinha? Isso. Só um minutinho. Exatamente, porque muitas vezes a gente está tão ansioso, pelo menos eu sou assim, viu, gente? Eu sou muito ansiosa. E eu não consigo parar para rezar. Então, eu tenho que me acalmar. Muitas vezes eu tirei aquele momento para rezar, e aí eu tive que respirar. Aí eu falei, peraí, deixa eu respirar. Entrar na presença de Deus ali naquele momento. Então, eu respirei fundo, me acalmei, Deus vem acalmando meu coraçãozinho, até eu conseguir falar. Eu sou muito ansiosa, então muitas vezes isso me ajuda. Ou quando eu estou passando por alguma coisa que eu estou muito estressada, aí eu venho pedindo para Deus, acalma meu espírito, porque eu estou muito agitada. E às vezes assim por fora, eu estou ali calminha, brincando, mas por dentro eu estou muito agitada, e isso me incomoda. Então eu vou pedindo ali para Deus e me acalmando. E cada um tem uma forma de fazer isso, né? Então eu não sei se vocês também já tiveram a sensação de se sentir agitados por dentro. E isso me incomoda muito, né? Às vezes seja por uma ansiedade, por algo que não saiu como a gente queria, enfim, são infinitas as possibilidades. Mas, às vezes, assim, por exemplo, uma leitura da Bíblia, ou ler um livro, né, aleatório, você está com a cabeça tão agitada, o coração tão agitado, que você não consegue se concentrar.
né, com as preocupações. Então, é aquele momento que eu acho que eu tiro para contemplar, né, contemplar Deus, e até eu chegar nesse ponto, eu tenho que me acalmar, respirar e peço muito auxílio a Ele. Então, foi mais ou menos nesse sentido mesmo que a Camila falou. Ah, muito legal mesmo, muito legal mesmo. É assim, a gente tem que, né, perceber, na verdade, aos pouquinhos a gente vai se percebendo tão nervoso, tão agitado, né, tão angustiado, e começar aos pouquinhos ali, conversar, né, respirar fundo e conversar com Deus. E a irmã Ana Maria ainda falou para nós aqui, muito perfeitamente, que quando é a vontade de Deus, o nosso coração se pacifica, né? Com certeza. Morgana, você levantou a mão? Sim, Diga, meu amor. eu estou acompanhando as aulas, né? Sem ser ao vivo, mas ainda sabe de todas as coisas. E isso é uma coisa que está me deixando também muito ansiosa. Porque gente, é sério, toda terça-feira, agora eu estou ficando sem luz. Toda terça-feira. Eu falei assim, meu Deus, que provação é essa? 3 semanas, gente. Uma com sem internet e 2 sem. Seguidas. Eu estou passando basicamente os fins de semana sem luz. E toda terça-feira agora é isso. Já até liguei para a fornecedora de energia elétrica, mas a questão é o vento. Eu não moro necessariamente na costa, né? Mas não é tão longe. Então, quando tem questão de vento forte, aqui é como se a gente estivesse basicamente lá, né? No porto, por exemplo. Eu gravei um vídeo esses dias, coloquei no Story, que parece até que tá passando um furacão. Mas sobre ansiedade, né? Eu tô tendo um problema com isso e estudando para as aulas aqui, para os encontros da gente, eu tenho percebido muito isso, né? De, às vezes, deixar a ansiedade falar mais rápido, mais alto, né, com a gente. E eu, tipo, passei uma experiência bem difícil, que foi de não conseguir trabalhar, né? E aí, isso me deixa bem para baixo, porque eu trabalho com o que eu gosto de fazer, né? Então, tipo, trabalhar no que eu gosto me deixa muito feliz. Aí, quando eu não consegui trabalhar por questão de saúde, eu me sinto muito mal, né? Porque eu me afasto do que eu gosto de fazer e não estou trabalhando, consequentemente, também, né? A gente, quando trabalha com prazo, a gente tem todas essas questões de ficar se cobrando. E aí, o que eu fiz? Quando eu melhorei um pouquinho, antes de ficar 100%, eu voltei a trabalhar igual a maluca e fiquei pior do que eu estava antes, né? Então, até conversei com a Camila sobre isso, com a Sil, e aí eu fico, tipo, me sentindo péssima com essas coisas. E aí eu tava assim, sabe, passando o dia me cobrando, tipo, eu preciso fazer as coisas, eu tenho que fazer as coisas, e eu não tô podendo fazer, sabe? E aí foi quando eu parei, foi até na segunda semana que eu não pude participar da aula, né? Eu falei assim, gente, olha, eu nem estudei o texto dessa semana ainda. Eu nem fiz a minha oração da aula. Então, assim, eu tava me. Como é que eu posso dizer? Desculpa eu estar falando meio afoita, tá, gente? É mesmo um desabafo. Pode falar. Que às vezes a gente precisa mesmo, né? Aí eu falei assim, nossa, eu tô, assim, sabe, enchendo minha cabeça, me martirizando por coisas que eu não posso fazer agora, que minha condição física não me permite. E o que eu poderia estar fazendo, que ia ser muito benéfico para mim, eu nem lembrei de fazer, eu nem me atentei para isso, sabe? É nessas horas que tem que levantar aí um pensamento aos céus, né? Respirar fundo, não se cobrar, cuidar da saúde em primeiro lugar também, né? E respirar fundo, né? Não adianta quando tem essas questões, principalmente que a gente não tem governo, não tem gerência sobre elas, aí, senão a gente fica aflito, entre aspas, desnecessariamente. Tem coisas que dá para tentar, na verdade, né? Ver uma forma de reagir de uma forma mais leve e tal, né? Mas não é fácil, né? Se fosse fácil, a gente não estava aqui estudando. Nossa, e depois que eu consegui parar um pouco e pensar assim, cara, não é o fim do mundo, assim, às vezes a gente eleva, não desmerecendo questões de trabalho, porque todo trabalho é importante, mas é que às vezes a gente eleva num tal patamar que é como se valesse mais do que nós mesmos, nossa saúde mental, sabe? Tudo. Realmente, isso tem muito a ver
realmente com esse nervoso, né? Essa ansiedade que dá na gente, que às vezes a gente não percebe. Acaba buscando aflição sem querer, né? É sem querer, não é uma escolha, né? Engraçado, então você vai gostar da primeira parte da aula, porque eu falei muito de aflições hoje, por causa do versículo 4, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Nossa, e quando eu li esse versículo, eu estava nesse estado já, assim, olha, Deus, mais uma vez aí me falando para eu ficar calma. Ah, que ótimo, que ótimo. E você viu que a oração desse mês que eu pedi para vocês escreverem à mão é um compêndio daquelas que você me mandou? Você Eu viu? vi. Então tá bom, obrigadinho. E feliz de poder ajudar. Gente, eu acho que vamos, né? Eu vou, por causa do horário, perdão, gente, pela demora hoje. É que eu falei por quase 1 hora, né? Então, vamos ter que ir encerrando, que eu sei que cada um tem aí os seus compromissos e tal. Amanhã, eu vou mandar no grupo, tá? Sobre a aula de amanhã. Combinado? Gostaria, então, de pedir que Deus abençoe o coraçãozinho de cada um de vocês. Com muito, muito, muito amor, muita leveza, né? E que a gente consiga essa semana aí levar esses ensinamentos aí para a prática, cada vez mais. Combinado, gente? Combinado. Isso aí. Morgana, a gente estava mesmo falando antes de você entrar, que o objetivo do grupo é esse também, conversar, se abrir, né? Aí eu só vou encerrar a gravação, e depois a gente pode continuar até no grupo conversando sobre isso, porque o grupo é para ser um grupo de apoio, combinado? Ai, que ótimo. Então, beijinhos. Deixa eu fechar aqui. Beijo para vocês. Boa noite. Boa noite.